Em uma época distante, quando a honra valia mais que todas as riquezas do mundo e a palavra empenhada selava destinos que ecoavam através das gerações, existiu um cavaleiro cuja fama se espalhou como fogo em palha seca pelos quatro cantos do reino. Seu nome era pronunciado com reverência nas cortes mais nobres, sussurrado com admiração nas tavernas mais humildes e cantado em versos pelos bardos que percorriam as estradas empoeiradas do vasto território. Era um homem forjado no ferro e no sangue das batalhas, mas também moldado pelos mais elevados ideais de cavalaria, justiça e lealdade inabalável ao seu senhor. Contudo, como tantas vezes a história nos ensina com sua cruel ironia, mesmo os mais virtuosos podem ver sua glória transformar-se em desonra da noite para o dia, quando as forças sombrias da inveja, da política e do poder conspiram contra eles. Se você tem paixão por narrativas épicas que misturam história, drama e lições atemporais sobre a natureza humana, não deixe de se inscrever no canal e apertar o botão de curtir agora mesmo. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo essas jornadas fascinantes que nos conectam com nosso passado e nos fazem refletir sobre nosso presente. O reino em que se passa nossa história era um vasto território marcado por fronteiras instáveis, alianças frágeis e conflitos constantes com vizinhos ambiciosos. Era uma terra de contrastes extremos, onde castelos imponentes se erguiam sobre colinas verdejantes, protegendo cidades prósperas, enquanto vastas extensões de floresta selvagem abrigavam bandoleiros, criaturas místicas e perigos desconhecidos. O rei que governava essas terras era um homem de personalidade complexa, capaz de grande generosidade e terrível crueldade, de sabedoria política e paranoia destrutiva. Ele compreendia que seu poder dependia não apenas da força militar, mas também da lealdade dos nobres que comandavam as diversas regiões do reino. E foi justamente essa necessidade constante de equilibrar forças e interesses que criaria as condições para a tragédia que se abateria sobre nosso protagonista. O cavaleiro de nossa história nasceu em uma família de média nobreza, proprietária de terras férteis na região central do reino. Desde a mais tenra infância, mostrou-se diferente dos outros meninos de sua idade. Enquanto seus pares brincavam de guerra com espadas de madeira, ele observava atentamente os veteranos que serviam seu pai, absorvendo cada palavra sobre estratégia, tática e, principalmente, sobre o código de honra que deveria guiar todo verdadeiro cavaleiro. Aos 7 anos, já sabia montar qualquer cavalo do estábulo familiar. Aos 10, manejava a espada com destreza impressionante para sua idade. Aos 15, havia salvado uma caravana de mercadores de um ataque de bandoleiros, demonstrando não apenas coragem, mas também a capacidade de liderança que o tornaria lendário. Sua educação foi cuidadosamente planejada pelo pai, que reconhecia no filho um potencial excepcional. Além do treinamento militar intensivo, o jovem estudou literatura clássica com um monge erudito, aprendeu matemática e astronomia com um sábio árabe que vivia na corte, e desenvolveu suas habilidades diplomáticas observando as negociações políticas que constantemente ocorriam no castelo da família. Essa formação abrangente o preparou não apenas para ser um guerreiro formidável, mas também um líder capaz de compreender as complexidades do mundo em que vivia. Aos 18 anos, durante uma grande cerimônia na corte real, recebeu oficialmente o título de cavaleiro das mãos do próprio rei. A cerimônia foi magnífica, com a presença de toda a alta nobreza do reino. O jovem ajoelhou-se diante do trono, enquanto o rei tocava seus ombros com a espada real e pronunciava as palavras sagradas que o transformavam em defensor da fé, protetor dos fracos e servo leal da coroa. Naquele momento, sob os olhares aprovadores de centenas de testemunhas, ninguém poderia imaginar que aquela mesma espada real que o consagrava um dia o condenaria. Os primeiros anos de sua carreira cavaleiresca foram marcados por sucessos espetaculares. Liderou expedições contra tribos bárbaras que ameaçavam as fronteiras orientais do reino, sempre retornando vitorioso e carregado de espólios que generosamente distribuía entre seus homens e os cofres reais. Sua reputação de generosidade era tão grande quanto sua fama militar. Conta-se que certa vez, após capturar um grande tesouro em uma fortaleza inimiga, doou toda a sua parte aos órfãos de guerra, ficando apenas com uma simples espada como lembrança da vitória. Mas foi durante a Guerra dos Três Rios que sua lenda verdadeiramente nasceu. Uma coalizão de reinos vizinhos havia invadido o território, aproveitando-se de uma época de instabilidade política interna. As forças invasoras eram numerosas e bem equipadas, comandadas por generais experientes que conheciam bem as táticas de guerra da região.
A situação era desesperadora, com várias cidades importantes já sob ocupação inimiga e o próprio coração do reino ameaçado. O rei, pressionado pelos acontecimentos e pelos conselhos conflitantes de seus generais, decidiu confiar a defesa do reino ao jovem cavaleiro, que na época tinha apenas 25 anos. Muitos na corte consideraram a decisão precipitada, argumentando que a juventude e a inexperiência em comandos de grande escala poderiam levar a um desastre ainda maior. Porém, o cavaleiro aceitou o desafio com a serenidade que sempre o caracterizou, pedindo apenas que lhe fosse dada autoridade total sobre as operações militares e prometendo que, em 6 meses, o território estaria completamente liberado. A campanha que se seguiu foi uma obra-prima de estratégia militar. Em vez de confrontar diretamente as forças inimigas superiores em número, o cavaleiro optou por uma série de ataques rápidos e precisos, usando o conhecimento detalhado que tinha do terreno e aproveitando-se da mobilidade superior de suas tropas. Estabeleceu uma rede de espiões entre a população local, garantindo informações constantes sobre os movimentos inimigos. Forjou alianças temporárias com grupos de bandoleiros e mercenários, transformando antigos inimigos em aliados úteis. E, principalmente, inspirou seus soldados com seu exemplo pessoal, sempre lutando na linha de frente, compartilhando os perigos e as privações da guerra. A vitória final veio de forma espetacular. Em uma batalha decisiva às margens do Rio Dourado, o cavaleiro conseguiu atrair as 3 principais divisões inimigas para uma armadilha cuidadosamente preparada. Usando uma manobra de flanqueamento complexa que coordenou 3 colunas de ataque simultâneas, destruiu completamente o exército invasor, capturou 2 dos 3 generais inimigos e forçou o terceiro a uma retirada humilhante que custou a ele toda a bagagem e equipamentos de suas tropas. O retorno triunfal à capital foi uma celebração sem precedentes na história do reino. As ruas foram cobertas com tapetes e flores, sinos repicaram por 3 dias consecutivos, e o próprio rei desceu de seu trono para abraçar publicamente o jovem herói. A cerimônia de premiação foi grandiosa. O cavaleiro recebeu vastas propriedades, um título ducal, uma espada cravejada de pedras preciosas, e mais importante que tudo, a total confiança do soberano, que publicamente o declarou, o mais leal e valoroso de todos os meus súditos. Mas foi justamente nesse momento de glória máxima que as sementes da sua futura desgraça começaram a germinar. A inveja é um sentimento poderoso e destrutivo, capaz de corroer até as amizades mais sólidas e as alianças mais convenientes. Vários nobres da corte, que sempre viram no jovem cavaleiro uma ameaça às suas próprias posições, começaram a sussurrar que tanta confiança real era perigosa. Outros, que haviam perdido prestígio e influência devido aos sucessos militares dele, alimentavam ressentimentos profundos que cresciam a cada nova vitória. O próprio rei, apesar de sua gratidão sincera, começou a sentir uma inquietação sutil que não conseguia definir completamente. Era natural que um soberano se preocupasse quando qualquer súdito se tornava popular demais, especialmente quando essa popularidade se baseava em sucessos militares. A história estava cheia de exemplos de generais vitoriosos que se voltaram contra seus reis, e essa preocupação constante fazia parte do exercício do poder absoluto. Durante os anos que se seguiram à Guerra dos Três Rios, o cavaleiro continuou servindo com a mesma dedicação e eficiência que sempre o caracterizaram. Comandou expedições diplomáticas para reinos distantes, mediou conflitos internos entre nobres rivais, administrou com sabedoria as terras que receberá como recompensa, e sempre se mostrou disponível para qualquer missão que o rei julgasse necessária. Sua conduta pessoal era irrepreensível, vivia de forma modesta apesar de sua riqueza, tratava seus subordinados com justiça e respeito, e jamais demonstrou qualquer ambição política que pudesse ser interpretada como ameaça ao trono. No entanto, as vozes sussurrantes da corte trabalhavam incansavelmente para plantar dúvidas na mente real, comentários aparentemente inocentes sobre a excessiva popularidade do cavaleiro entre os soldados. Observações sobre como ele sempre parecia saber exatamente o que fazer em situações difíceis, como se tivesse informações privilegiadas. Sugestões de que sua generosidade para com os subordinados poderia ser uma forma de comprar lealdades. Insinuações de que suas negociações diplomáticas bem-sucedidas talvez envolvessem acordos secretos prejudiciais aos interesses do reino. A primeira rachadura significativa na relação entre o rei e seu cavaleiro mais confiável ocorreu durante as negociações para o Tratado de Pedra Branca.
Uma disputa territorial complexa com um reino vizinho havia se arrastado por anos, causando tensões constantes e pequenos conflitos na fronteira. O rei decidiu resolver a questão definitivamente através da diplomacia, e naturalmente escolheu seu cavaleiro mais hábil para liderar as negociações. As conversações foram extremamente difíceis, envolvendo questões de soberania, direitos comerciais, casamentos dinásticos e compensações territoriais. O cavaleiro trabalhou incansavelmente durante meses, viajando entre as duas capitais, consultando especialistas em direito internacional, estudando mapas antigos e documentos históricos. Finalmente conseguiu elaborar um acordo que atendia aos interesses essenciais de ambos os reinos, evitando uma guerra que poderia ter sido devastadora para todos os envolvidos. Porém, alguns termos do tratado foram mal recebidos por uma facção da nobreza que havia investido pesadamente em preparativos militares, esperando lucrar com uma guerra. Esses nobres começaram a espalhar rumores de que o cavaleiro havia feito concessões excessivas, que havia sido comprado pelos diplomatas inimigos, que havia traído os verdadeiros interesses do reino em troca de vantagens pessoais. As acusações eram completamente infundadas, mas foram repetidas tantas vezes e com tanta convicção que começaram a criar uma atmosfera de suspeita. O rei, inicialmente satisfeito com o tratado que evitara uma guerra custosa, começou a questionar se realmente havia feito a escolha certa ao confiar missão tão delicada ao cavaleiro. As dúvidas foram alimentadas por conselheiros hábeis em explorar as inseguranças reais, que apresentaram análises detalhadas mostrando como cada cláusula do tratado poderia ser interpretada como prejudicial aos interesses do reino. Gradualmente, a percepção real sobre as negociações mudou de gratidão para suspeita, de aprovação para desconfiança. A situação se deteriorou ainda mais quando interceptadores reais capturaram uma correspondência suspeita. A carta, aparentemente enviada por um agente do reino vizinho, mencionava nosso amigo comum e falava sobre os serviços prestados durante as negociações. Embora o texto fosse vago e pudesse se referir a qualquer pessoa envolvida no processo diplomático, os inimigos do cavaleiro imediatamente sugeriram que ele era o amigo comum mencionado, e que a carta era prova de sua traição. O cavaleiro, quando confrontado com as acusações, ofereceu uma explicação detalhada e convincente. Mostrou como suas ações durante as negociações haviam sempre visado aos melhores interesses do reino. Apresentou documentos que comprovavam cada decisão tomada. Ofereceu-se para submeter-se a qualquer investigação que o rei julgasse necessária. Mas a atmosfera de suspeita já estava tão densa que suas explicações, por mais lógicas e bem fundamentadas que fossem, foram interpretadas como evidência adicional de sua culpa. Foi então que os eventos começaram a se precipitar em direção à tragédia final. Uma série de incidentes aparentemente desconexos, um ataque de bandoleiros numa estrada que o cavaleiro havia recomendado para uma caravana real, a descoberta de armas contrabandeadas numa propriedade próxima às suas terras, o suicídio misterioso de um comerciante que havia trabalhado nas negociações do tratado, foram habilmente conectados pelos inimigos do cavaleiro numa narrativa que o apresentava como centro de uma vasta conspiração contra o reino. A gota d'água veio durante um banquete na corte, quando um jovem nobre embriagado fez uma declaração imprudente sobre todos saberem quem realmente governa este reino. Embora a frase pudesse se referir a qualquer das várias figuras influentes da corte, foi imediatamente interpretada como uma referência ao cavaleiro, e o incidente foi transformado em prova de que ele estava conspirando para usurpar o trono. O rei, pressionado de todos os lados e genuinamente confuso sobre o que acreditar, tomou a decisão que mudaria para sempre o curso da história. Numa manhã fria de inverno, convocou toda a corte para o grande salão do castelo e, diante de centenas de testemunhas, acusou formalmente seu mais leal cavaleiro de alta traição contra a coroa. O silêncio que se seguiu ao pronunciamento real foi ensurdecedor. O cavaleiro, que estava presente na cerimônia sem qualquer suspeita do que estava para acontecer, permaneceu imóvel por vários segundos, como se não conseguisse processar o que havia acabado de ouvir. Quando finalmente reagiu, foi com a mesma dignidade que sempre havia demonstrado em todas as circunstâncias de sua vida. Aproximou-se do trono, ajoelhou-se e disse simplesmente: Majestade, vossa acusação me surpreende e me entristece profundamente, mas submeto-me ao vosso julgamento, confiando que a verdade prevalecerá. O processo que se seguiu foi uma encenação cuidadosamente orquestrada pelos inimigos do cavaleiro. Testemunhas foram compradas ou intimidadas.
Documentos foram falsificados ou distorcidos. Evidências favoráveis ao acusado desapareceram misteriosamente ou foram declaradas inadmissíveis por tecnicismos legais. O próprio cavaleiro foi impedido de apresentar uma defesa adequada, com seus advogados sendo constantemente interrompidos e suas tentativas de apresentar provas sendo rejeitadas sob diversos pretextos. Mas talvez a parte mais cruel de todo o processo tenha sido ver como antigos amigos e aliados, movidos pelo medo de serem associados a um suposto traidor, abandonaram o cavaleiro um a um. Nobres que haviam lutado ao seu lado em batalha se recusaram a testemunhar em seu favor. Soldados que deviam suas vidas à sua liderança negaram-se a confirmar sua lealdade. Até mesmo servos de sua própria casa, temendo represálias, forneceram depoimentos que, embora não fossem diretamente incriminatórios, criavam uma atmosfera de suspeita em torno de suas ações passadas. Durante todo esse período terrível, o cavaleiro manteve sua dignidade e sua fé na justiça. Nas raras ocasiões em que lhe era permitido falar, sempre o fazia com respeito e serenidade, jamais demonstrando amargura ou ressentimento, mesmo diante das acusações mais ultrajantes. Essa atitude, que deveria ter sido vista como prova de sua inocência e nobreza de caráter, foi perversamente interpretada por seus inimigos como evidência de sua astúcia e capacidade de dissimulação. O veredito, é claro, foi de culpabilidade. O cavaleiro foi condenado por alta traição, conspiração contra o reino, correspondência com agentes inimigos e tentativa de usurpação do trono. A sentença incluía a perda de todos os títulos, propriedades e honras, o exílio perpétuo do reino, e a proibição de qualquer membro de sua família usar o nome ou brasão familiar. Era uma condenação não apenas do homem, mas de toda a sua linhagem, projetada para apagar sua memória da história do reino. A cerimônia de degradação foi realizada na mesma praça onde, anos antes, o povo havia celebrado suas vitórias militares. Agora, uma multidão muito diferente se reuniu para testemunhar sua humilhação. O cavaleiro foi despojado publicamente de sua armadura, teve seu escudo partido e sua espada quebrada. Seus brasões foram queimados diante de seus olhos, e um arauto real proclamou que seu nome seria arriscado de todos os registros oficiais do reino. Mesmo nesse momento de suprema humilhação, o cavaleiro manteve sua compostura. Quando lhe foi perguntado se tinha algo a dizer, ele se dirigiu à multidão com voz clara e firme: cidadãos deste reino que sempre procurei servir com honra, juro diante de Deus e de todos vós que jamais traí a confiança depositada em mim. Se minha queda serve para algum propósito maior, que seja para lembrar às futuras gerações que a verdade, embora possa ser temporariamente obscurecida, jamais pode ser definitivamente destruída. O exílio que se seguiu foi uma jornada solitária através de terras estrangeiras, onde o outrora poderoso cavaleiro teve que aprender a viver como um homem comum, despojado de tudo exceto sua integridade pessoal. Durante anos, vagou de reino em reino, às vezes encontrando trabalho como guarda de caravanas, às vezes como instrutor de jovens nobres em artes marciais, sempre usando nomes falsos e escondendo sua verdadeira identidade. Mas a verdade, como ele havia profetizado, tem uma forma peculiar de emergir mesmo das circunstâncias mais adversas. Anos depois de sua partida, documentos secretos começaram a aparecer, revelando a extensão da conspiração que havia levado à sua queda. Correspondências interceptadas mostravam como seus inimigos haviam sistematicamente fabricado evidências contra ele. Confissões de leito de morte de alguns dos conspirados revelaram os verdadeiros motivos por trás das acusações. Gradualmente, a opinião pública começou a mudar, e o que antes era visto como justiça passou a ser reconhecido como uma das maiores injustiças da história do reino. O próprio rei, já em seus últimos anos de vida, começou a ser atormentado por dúvidas sobre as decisões que havia tomado. Documentos que chegaram às suas mãos sugeriam fortemente que seu cavaleiro mais leal havia sido vítima de uma conspiração elaborada. Mas o orgulho e o medo de admitir um erro tão grave o impediram de tomar qualquer ação para reverter a injustiça cometida. Foi apenas após a morte do rei e a ascensão de seu filho ao trono que passos concretos foram tomados para reabilitar a memória do cavaleiro exilado. O novo monarca, que havia conhecido pessoalmente o cavaleiro em sua juventude e sempre duvidara das acusações, ordenou uma investigação completa dos eventos que haviam levado à sua condenação. A investigação revelou uma trama de corrupção,
falsificação e perjúrio que chocou até mesmo os observadores mais cínicos da corte. Foi descoberto que praticamente todas as evidências usadas contra o cavaleiro haviam sido fabricadas ou distorcidas. Testemunhas admitiram ter mentido sob coerção ou em troca de benefícios. Documentos supostamente incriminatórios foram revelados como falsificações hábeis. A conspiração havia sido orquestrada por um grupo de nobres ambiciosos que viam no cavaleiro um obstáculo às suas próprias aspirações políticas. Imediatamente, o novo rei emitiu um decreto real restaurando completamente a honra do cavaleiro, devolvendo todos os seus títulos póstumamente, e declarando-o oficialmente como uma das vítimas mais injustiçadas na história deste reino. Uma estátua foi erguida na praça principal da capital, no exato local onde havia ocorrido sua degradação, com uma inscrição que dizia, em memória de um verdadeiro cavaleiro, cuja honra permaneceu intacta mesmo diante da maior das injustiças. Mas talvez a verdadeira redenção do cavaleiro tenha ocorrido não nos decretos reais ou monumentos oficiais, mas na forma como sua história passou a ser contada pelas gerações seguintes. Suas aventuras, seus ideais e sua dignidade diante da adversidade tornaram-se lendas que inspiraram incontáveis jovens a abraçar os verdadeiros valores da cavalaria. Seu exemplo de integridade inabalável mesmo diante da calúnia e da perseguição tornou-se um farol moral para todos aqueles que enfrentam injustiças em suas próprias vidas. A história do cavaleiro que viu sua glória transformar-se em desonra, apenas para ser posteriormente restaurada através da persistência da verdade, tornou-se uma das narrativas mais poderosas sobre a natureza transitória do poder político e a permanência dos valores morais autênticos. Ela nos ensina que, embora a justiça possa ser temporariamente pervertida pelas forças da inveja, da ambição e do medo, a verdade possui uma qualidade quase mística de resistência que permite que ela eventualmente prevaleça. Hoje, séculos depois desses eventos, a história do cavaleiro injustiçado continua a ressoar como um lembrete poderoso de que a verdadeira glória não reside na aprovação dos poderosos ou no aplauso das multidões, mas na fidelidade aos próprios princípios, mesmo quando esse caminho nos leva através das mais sombrias adversidades. Sua vida nos ensina que é possível manter a dignidade mesmo quando tudo o que construímos parece desmoronar, e que a honra autêntica é algo que nenhuma força externa pode verdadeiramente destruir. Espero que esta jornada através da ascensão, queda e eventual redenção de um verdadeiro herói tenha tocado seu coração e talvez oferecido algumas reflexões sobre os desafios que todos enfrentamos em nossas próprias vidas. Se você apreciou esta narrativa, não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares, deixar seus comentários sobre que lições você extraiu desta história, e claro, manter-se inscrito em nosso canal para mais aventuras fascinantes que exploram as profundezas da experiência humana através dos séculos. Até nossa próxima jornada juntos!